Boa noite. Nossa, minha luz está tão baixa aqui. Boa noite, gente. Minha luz está tão baixinha. Não sei se é o meu celular. Não sei se é o meu olho. Não sei se é minha lâmpada. Boa noite, gente. Boa noite. Tá muito escuro pra vocês, hein? Tô achando tão escuro pra mim. Boa noite. Boa noite, Bernadette. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos esperar um pouquinho. As pessoas estão sendo chamadas para entrar. Esperar um pouquinho antes de começar, tá bom? Para mim tá tão escuro aqui, eu não sei se é a minha luz, eu não sei se é o meu computador. Boa noite. Boa noite, são 9 horas e 5 minutinhos. Tá jóia. Vamos deixando as pessoas entrarem para a gente começar hoje o nosso 11º princípio. Gente, como passou rápido essas semanas, nem parece que a gente começou outro dia a fazer essas lives, né? Quem já veio por aqui já sabe como é que vai interagir conosco através das caixinhas de pergunta que aparece aqui embaixo, né, com um pontinho de interrogação. Vocês podem mandar a pergunta através dessa caixinha de pergunta ou através do comentário, que dentro da medida do possível, conforme a nossa live for acontecendo, a gente vai tentando responder essas caixinhas. Vocês também podem mandar com o aviãozinho, que também tá aqui embaixo, o aviãozinho, para mais pessoas participarem da nossa live, porque de repente a gente vai falar aqui alguma coisa que pode ser útil para alguém que você conheça, tá? Hoje nós vamos ter uma convidada muito importante. O pessoal do grupo é inocente, me deixa com essa responsabilidade. Primeiro foi receber o presidente da FEAE e agora ser anfitriã da coordenadora de prevenção junto à FEAE, a nossa companheira Bernadette. Agora que nós já vamos começar, né? São 21h07, acho que já deu bastante tempo para as pessoas irem entrando. E aí nós vamos falar um pouquinho do que é o Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda que até o ano passado se reunia semanalmente em reuniões presenciais, mas por conta de toda essa situação mundial, então nós tivemos que nos reinventar e hoje o Amor Exigente ele se reúne virtualmente todas as quartas-feiras às 21 horas aqui no Instagram do Educaê Maceió, e nós conversamos com algum convidado
a respeito do princípio da semana. O princípio de hoje é um princípio organizador, é o 11º princípio e se chama exigência na disciplina. Antes de falar do princípio, eu vou dar só um alô mais a respeito do FEAE, do Amor Exigente, que é um grupo de voluntariado de auto e mútua ajuda, como eu falei, que acolhe todas as espiritualidades a partir dessa espiritualidade pluralista, né? Ele tem um objetivo de construção de uma vida com mais qualidade, uma vida pessoal, familiar e social, e ele dá muito certo, porque os 12 princípios, eles são muito óbvios, mas a gente precisa falar deles com regularidade, e ele também dá muito certo porque nós mantemos o princípio do sigilo. Quem eu vejo aqui, o que eu ouço aqui permanece. Eu sou voluntária, meu nome é Inês, eu posso falar e eu falo com orgulho que eu sou voluntária do Amor Exigente, mas eu jamais posso falar que eu encontro uma outra pessoa dentro do grupo do Amor Exigente. Então, o seu comentário, se você for fazer algum comentário, você fique tranquilo que seu comentário ele vai ser mantido em sigilo, certo? Então, como eu falei antes, os nossos encontros agora, eles são feitos virtualmente e eu vou procurar a minha convidada para a gente dar início a essa live. Cadê a Bernadette? Tá aqui. Vamos achar a Bernadette. Bernadette. Mandei uma mensagem para você me aceitar participar da live comigo. Olá, tudo bom, Inês? Bernadette, tudo bom? Tudo, e você? Deixa eu também me clarear um pouquinho aqui, porque tá meio escuro. Hoje o dia resolveu ficar meio... As luzes das nossas casas resolveram brigar com a gente. Com a gente. Né? Pois é. Alegria estar com vocês, como me encanta essa equipe de Maceió. Cada vez fico mais encantado, aprendendo mais com vocês. Não, esse povo daqui de Maceió não tem juízo, não. Me coloca para receber logo quem? Só as personalidades famosas desse FEAE. Não tem juízo na cabeça, não. Tenho fama Bernadette, nenhuma. nós vamos começar o nosso encontro com aquelas nossas famosas perguntinhas, né? Como vai você? Cada vez melhor. E melhor por quê, dona Bernadette? Não tem como a gente ser amor exigente e não acreditar que a cada dia nós temos a possibilidade de recomeçar. O que passou, passou. É como eu sempre comparo com uma banana, que a gente sempre tem que comer a banana no ponto certo. Porque aquela banana que já passou do ponto, não tem como a gente comê-la. E a que vem, se ela está verde, também fica muito ruim comer, porque amarra, é ruim. Então, estar cada vez melhor é viver o agora, o presente. Não tem como. O que passou, passou. O que vem pela frente ainda é uma incógnita para a gente. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Se eu acredito que eu posso recomeçar, viver o presente, então é um renascer constante. É saborear cada dia que amanhece, cada momento que acontece na nossa vida. Isso é recomeçar sempre. E uma nova oportunidade para ser cada vez melhor, né? Não melhor do que ninguém, mas melhor do que a gente foi no dia anterior, que já deve ter sido muito bom, não é verdade? Sim, sempre o melhor hoje, né? O melhor para mim. Exatamente. Como eu falei, o amor exigente, ele tem uma espiritualidade pluralista e nós temos uma oração que nós começamos a nossa reunião sempre fazendo a oração.
Então, eu vou começar a oração, a primeira parte, e Bernadette segue na segunda parte. E eu convido que todos nós que estamos aqui presentes façamos essa oração juntos. É uma oração muito poderosa e eu adotei ela como meu mantra pessoal. É o meu mantra pessoal todo dia de manhã, quando eu saio e quando eu chego em casa, eu faço essa oração, que é a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, Força, fé e fé e alegria. alegria. E Bernadette, é com alegria que a gente vai falar hoje sobre um assunto que parece espinhoso quando a gente fala para alguém, né? O 10º princípio do amor exigente é um princípio novo, né? Ele não faz parte dos princípios originais que inspiraram o amor exigente, ele foi introduzido pela Dona Mara quando ela traduziu o amor exigente para o Brasil, e é o princípio de exigência na disciplina, né? E quando a gente fala nessas duas palavras, exigência e disciplina, existe uma resistência muito grande das pessoas em relação a isso. Você quer dar uma clareada nesse conceito para a gente? Sou todo ouvidos, Vamos sua lá. aluna. Vamos lá. Primeiro, o nosso princípio, o 12º princípio, o enunciado dele é a exigência, disciplina, tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e da nossa família. Então, quando a gente fala em um princípio, a gente tem que falá-lo. Quando a gente fala exigência e disciplina, é um apelido que nós damos ao princípio para nós lembrarmos qual é o princípio que vamos trabalhar. Mas sempre a gente tem que buscar o enunciado completo para entender o que aquele princípio está trazendo para nós. Então, toda vez que a gente fala em exigência, toda vez que a gente fala em disciplina, a gente tem que lembrar que a exigência ela veio para educar, fazer crescer. Mas para educar e fazer crescer, quem? Primeiro a mim. Todos os princípios, e nós já estamos chegando maravilhosamente ao 12º princípio, quem participou desde o início percebeu que o princípio ele é feito para ajudar toda a sociedade, mas tudo começa por mim. Então, ao falarmos de exigência, nós temos que pensar em exigência primeiro comigo e depois eu tenho que pensar na exigência para o outro. Quando eu falo em disciplina, primeiro a mim e depois ao outro. Então, toda vez que a gente fala em exigência, em disciplina, nós temos que estar apoiados em princípios nítidos e claros. Já já vou chegar lá no conceito, como a Inês falou. Mas antes eu gosto de colocar uma base, um acolchoado para introduzir esse conceito. Toda vez que a gente falar em exigência e disciplina, nós temos que ter princípios, valores nítidos. Por quê? Porque nós temos que acreditar no que nós estamos exigindo. A partir do momento que a gente só exige da boca para fora ou para impor uma situação sem acreditar nessa exigência, ela vai ficar uma exigência vazia, infundada. Por quê, Inês? Porque a exigência ela vem justamente ligada à autoridade. Então, quando você perguntou o conceito dessa exigência,
essa exigência, ela tem como plano de fundo, como base, a autoridade. Muitas vezes, pode falar, Inês. Não, você está falando isso e eu estou lembrando, eu de vez em quando eu falo que a minha mãe ela devia fazer amor exigente sem saber, né? Porque a minha mãe sempre falava que para você exigir que alguém faça alguma coisa, para você mandar alguém fazer, você tem que antes saber fazer aquilo que você está ordenando que o outro faça, né? Então ela não admitia, muitas vezes a gente na nossa fase mais de afirmação, na adolescência, que iria dar ordem em alguém, alguma coisa, e ela vinha sempre com essa questão, para você dar ordem a alguém, primeiro você tem que fazer, você sabe fazer o que você está mandando? Não, não sei. Então você fique quieta, aprenda primeiro e dê ordem depois. Então ela já fazia isso aí, né? Minha mãe também falava isso. Olha como é interessante. Mas por que elas falavam isso? Porque se você não sabe fazer, você não vai conseguir ensinar. Porque ao exigir algo de alguém, você necessita de ensiná-la, instruí-la, para que ela possa executar aquela exigência sua. Então, se você não teve o treinamento, não se capacitou, como que você vai conseguir exigir do outro? E principalmente se você exige sem ter convicção que aquilo é importante e é bom. Então, a exigência, ela pede para nós uma autoridade, porque ela tem que ser distinta do autoritarismo, que é mandar por mandar. E quando a gente fala em autoridade, está falando que eu, Bernadette, você, Inês, ao exigir do outro, você tem o que a sua mãe falava, que é o conhecimento. Quando você consegue, você tem autoridade e você tem convicção do que você está acredita no que você está exigindo, você vai ter firmeza. Não é aquela frase, aquele mandar meio com medo, meio ressabioso, como o outro vai se comportar, se você está pedindo corretamente. E principalmente, Inês, eu falo que a exigência ela tem que ter muita ética por trás dela. Nós temos que pedir coisas que não vá ferir a dignidade do outro que está recebendo aquela ordem, aquele pedido, aquela tarefa. Então, nós temos que ter ética, acima de tudo, para respeitar a dignidade de quem está recebendo a ordem. Exige do outro aquilo que você não teria vergonha de fazer. Né? No Jornal da Nacional. O Neuve sempre falava isso. Não teria vergonha de mostrar em lugar nenhum. É interessante. E uma coisa também que eu acho que muitas vezes a gente peca um pouco nessa questão é da falta de clareza, né? Algumas vezes nós não somos claros no momento, nós exigimos, mas nós não somos muito claros naquilo que nós estamos querendo que seja feito. E sem essa clareza fica difícil a pessoa. Fica muito difícil. Olha, para que a gente possa ter a autoridade é o quê? Ele é um produto, é um fruto dos nossos comportamentos. Quando você fala em clareza, é a maneira como nós vamos nos expressar. Muitas vezes, nós pais acreditamos que os filhos têm a capacidade de adivinhar os nossos pensamentos. Ou o marido, ou a esposa. Então, a gente vai lá e passa uma ordem
E pronto, e quando a gente vê, não foi executado. Mas não foi executado por quê? Ou porque nós não nos fizemos entender, ou então porque às vezes nós não percebemos que o outro está manipulando e não querendo entender. Então, a doutora Zila, em uma das suas palestras, ela me ensinou isso. Muitas vezes os pais não são claros. Ok, nós não temos clareza ao pedir, mas muitas vezes os filhos também se fingem de, para não ouvir. Então, a necessidade da gente chegar e falar: você entendeu? Entendeu a minha postura? Entendeu o que eu quero de você? O que eu quero dessa situação? Isso é muito importante você checar para que não haja dúvida e nem que depois ele fala que a gente não foi claro o suficiente. Então, essa clareza realmente é importante. É. Até porque, né, Bernadette, às vezes a gente fala nesse primeiro princípio e remete muito à questão de ordens, à questão práticas, e não são só isso, né? Primeiro que eu achei muito interessante, uma vez eu estava assistindo uma palestra e nós estávamos falando de disciplina, né? E o quanto essa palavra tem um certo ranger de dentes, um certo desconforto, né? E o palestrante falou que disciplina é educar, não é nada mais, nada menos do que educar, tanto que aquele que é disciplinado é um discípulo, ele é um aluno, né? O discípulo é o aluno de quem o disciplina. Então, e quando a gente fala em disciplina, a gente não está falando só em disciplinar a organização, a gente está falando também em disciplinar vontades, né? E vontades são virtudes, e disciplinar as nossas vontades, disciplinar os nossos instintos, treinar as nossas virtudes. E para isso a gente tem que ter muita clareza, né? Porque como é que a gente vai dizer, seja gentil para uma criança e o que é ser gentil para uma criança que nunca foi, não sabe? Gentileza é um aspecto hum, pouco concreto. Você vai ter que mostrar a ela a gentileza para ela entender a gentileza, né? Eu ouvi também outro dia uma educadora falando que disciplinar as vontades é o que separa o homem dos demais animais. O homem é capaz de disciplinar as suas vontades. O homem, ele é capaz de dominar os seus instintos. O homem, ele é o único ser capaz de ir contra os seus instintos, né? De controlar se ele está numa situação que gera raiva, ele é o único animal que consegue controlar aquela reação de raiva, ele não vai atacar. Então, disciplinar tem a ver com isso. Disciplinar tem a ver com você controlar os seus instintos, treinar as suas virtudes e se fazer útil ao outro. Não é isso, Bernadette? Quando você fala a palavra disciplina, se a gente for na raiz da palavra, no grego, é ensino. Quando você fala em exigência, a exigência é o que você está pedindo. A disciplina é o como você vai fazer. Como você vai executar aquilo que foi pedido. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu tenho um problema na minha coluna, a exigência é que eu sente corretamente. Mas a partir do momento que eu preciso sentar corretamente, eu preciso saber qual é a postura correta. Porque não adianta falar, sente corretamente, mas sentar assim é correto? Sentar assim é correto? Qual é a postura que eu tenho que ter para que a minha coluna fique ereta? Em que momentos eu tenho que estar atento para que essa coluna fique ereta? Então, tudo isso é o ensinamento. O discípulo é aquele que aprende, mas o mestre é aquele que ensina. Sim. Né? E quando você falou corretamente,
a exigência, e quando a gente fala em exigência, o pensamento nosso vai geralmente para tarefas, executar tarefas. E a gente esquece de todo esse lado que disciplina, exigência e disciplina é justamente você ter um olhar para o seu lado emocional, para as suas atitudes, para os seus comportamentos. Então, a hora que você olha para os seus comportamentos, você enxerga o que você precisa mudar, daí sim você vai buscar a forma como mudar. Isso é muito importante que você falou. O controle desses instintos. A exigência, ela não pode ser uma exigência vazia, porque o objetivo da minha exigência não é fazer a minha vontade, impor o que eu acho. A minha exigência, ela tem que vir para fazer com que o outro cresça, porque ao exigir, você está fazendo com que ele participe de alguma situação na família. Ao exigir, você vai fazer com que ele olhe para o lado emocional dele. Ao exigir, você vai fazer com que ele se esforce mais diante das tarefas que ele tem que desenvolver no dia a dia. Então, quando você fala em disciplina, você está justamente tirando o melhor do outro. Por isso que, quando nos nossos cursos, a gente sempre alerta para os pais, porque nessa geração, nessa sociedade atual, virou quase que uma obrigatoriedade não frustrar ninguém, não falar que o outro fez uma coisa que não ficou tão boa. É lógico, você vai ter a maneira de falar, mas aceitar tudo que o outro faz como se fosse a coisa mais bela e mais linda do mundo, de repente todas as crianças são as melhores, todas as crianças são as mais inteligentes, de repente todo mundo ficou tudo super. Parece que ninguém mais faz coisa errada. Os pais começam é importante levantar a autoestima do outro, mas também inflar um superego ali que não tem, que não está tão bom o que ele está fazendo, é um erro. É mostrar para ele, olha, você poderia fazer melhor, você tem capacidade para melhorar. Isso que você falou é super importante, sabe, Bernadette? Porque a palavra exigência, para mim, ela deixou de ser alguma coisa ligada à ordenação e passou a fazer um sentido mais de qualificação. Quando eu exijo na educação, eu não estou exigindo, eu sempre vejo esse princípio como uma via de mão dupla. Né? Eu não posso exigir ao outro aquilo que eu não sou. Então, eu não só tenho que extrair o melhor do outro, como eu também tenho que ficar melhor. Não dá para ser diferente. E muitas vezes a gente fica, enquanto pais, enquanto educadores, a gente fica preocupado em desenvolver as habilidades e as aptidões físicas, né, dos nossos filhos, as habilidades e as aptidões intelectuais dos nossos filhos, e a gente esquece de desenvolver essas habilidades de que a gente está falando, de gentileza, de cooperação, de boa vontade, de laboriosidade. Então, não adianta ele ser fisicamente hábil, né, ele ter uma aptidão, se ele não tem vontade. Ele não vai chegar aos nossos sonhos, né? Aos nossos, né? Porque nem sonhar ele vai conseguir sonhar, porque não foi exigido essas qualidades que vão fazer o caminho entre ele ter vontade, ou ter a minha vontade ou a vontade dele, e executar aquela habilidade que ele pode ter
ele não conseguiu desenvolver essas virtudes necessárias de disciplina, de trabalho, de persistência, de gentileza. Então, para mim, esse princípio ele ficou muito ligado a isso, a você retirar o melhor do outro sempre a partir de um esforço seu também, para que isso seja feito da melhor forma possível. Eu sempre comparo, Inês, o que acontece com o atleta. O atleta, quando a gente vê uma Olimpíada, que ele ganha lá a medalha de ouro, que todo mundo fica, nossa, olha quanto dinheiro ele ganhou, olha quanta glória ele ganhou, mas ninguém olha o tempo que ele teve que se esforçar e trabalhar para chegar àquele momento. Então, é mostrar para os nossos filhos que para se chegar a um resultado, nós temos que ter uma somatória de fazeres e de atitudes para se chegar a um resultado final. Então, é levantar cedo para treinar, é com sol, é com chuva, é com dor, é com as articulações machucando, é fazendo fisioterapia, que ele chegou lá. E nós, quando nós sonhamos com algo, nós também temos que nos esforçar para atingir esse objetivo. Mas o grande problema que eu vejo também é que os pais vão fazendo tanto pelos filhos que eles tiram e roubam dos filhos até a capacidade de sonhar. Porque eles vão dando tudo, vão facilitando tudo, que a criança não precisa se esforçar para nada. O que eu tenho percebido é que os pais vão assumindo e exigindo cada vez menos e não também disciplinando os seus filhos, e esses filhos chegam na idade adulta com muita imaturidade. E quando chegam lá na idade adulta, de repente os pais olham para aqueles filhos e falam: você tem que sair de casa, você tem que assumir a sua vida. Mas ele não passou por toda a caminhada de ensinar o filho a ter aquela autonomia para que ele possa ter responsabilidade e ele caminhar por si e com segurança. Vai quebrar a cabeça, vai tudo, mas nós demos um embasamento para ele gerir a parte emocional dele, porque como um atleta não adianta, você falou muito bem, não adianta só dar habilidade. Se o atleta chegar lá na hora e amarelar, porque emocionalmente não deu conta, não adianta. Tanto é que o trabalho é feito tanto na parte física como emocional, para que ele tenha o equilíbrio e a força para conduzir a situação da pressão na hora que ela vier. E os nossos filhos também. Nós temos que conduzi-los para que eles possam ter segurança e segurar a pressão na hora que acontecer os intempéries da vida. Dar espiritualidade, injetar uma série de fatores e de situações para que ele consiga sempre se superar. É buscar a superação, buscar passar pelos problemas. Existe eu sempre me lembro de um exemplo quando as crianças estão indo para a escola e a gente para olhar as crianças brincando, correndo e a mãe carregando a mochila de 2, 3 filhos e se matando, mal conseguindo carregar tudo aquele peso. Então, é exigir que a criança carregue os fardos dela. Todos nós fomos capacitados a carregar os nossos fardos, que são aqueles pesos que cabem na nossa mochila diretamente, tanto os fardos emocionais, físicos, etc.
Nós só vamos ajudar o outro quando ele estiver com uma carga. A carga, sim, é muito pesada para ele carregar sozinho. A carga precisa de todo mundo para carregar. Mas o fardo vai ser a nossa exigência que vai fazer com que ele aprenda a carregar o seu fardo sem ficar que nem aquele bichinho lá, ó céus, ó vida, como é difícil, tudo reclama, sabe? Não, o fardo é para ele carregar, e carregar com uma alegria, como a gente carrega uma mochila quando a gente está a passeio, quando a gente vai trabalhar, a gente vai pondo naquelas mochilas coisas para o dia a dia, que a gente consiga carregar. Disciplinar e disciplinar de forma sempre procurando um nível acima em termos de qualidade, sair da média, é importante realmente para isso que você falou. A realidade, ela precisa ser, nós precisamos tomar o nosso espaço, nós precisamos ocupar e nos relacionar com a nossa realidade, e nem sempre a nossa realidade é mamão com açúcar. Às vezes é doce, mas é mais para rapadura, né? Tem que dar tem um certo trabalho para se tirar a docilidade dela. E se a gente não aprender isso, a gente não vai conseguir, a gente vai estar sempre lamentando pela dureza, mas sem perceber a doçura que está ali. Essa necessidade de se instalar e de se relacionar com essa realidade vem a partir dessa educação disciplinada das nossas vontades, dos nossos quereres, das nossas habilidades de lidar com os fardos, não é isso, Bernadette? Sim, sim. E para que a gente consiga lidar com esses fardos, tanto quem está exigindo, o mestre, o pai, a mãe, o professor, seja lá quem for, tem que ajudar o outro, quando ele tiver dificuldade, a formar um plano de ação. Então ele tem que colocar metas. Nós sempre no Amor Exigente trabalhamos com metas. Por quê? Porque elas são pequenas e elas são alcançáveis, são executáveis. Então, ensinar o outro a estabelecer metas, estabelecer limites para ele. Nós temos que aprender também a nos proteger, ensinar o outro a se proteger. Por quê? Porque se ele também recebe uma exigência, uma não bem colocada de uma outra pessoa, os nossos filhos também vão ter que aprender a dizer não. Os nossos filhos também vão ter que aprender a se proteger. Então, quando vem uma exigência, a gente sempre espera que quem está exigindo tenha um equilíbrio de fazer uma exigência que caiba dentro da maturidade e da capacidade do outro. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, nessa hora, a gente resgata os outros princípios do amor exigente. Que os nossos recursos são limitados, que eu também sou gente. Então, ensinar os nossos filhos a se proteger e colocar limites no outro também é importante. Porque, às vezes, pode vir um peso muito mais forte que ele possa suportar. Que ele aprenda a argumentar, que ele aprenda a se posicionar e falar: isso eu não posso, isso eu não consigo, vamos montar junto outra estratégia? Vamos, daí a gente monta. Mas é importante também ter esse olhar que não é porque foi exigido que eu tenho que cumprir. Se não for da minha capacidade, então eu tenho que realmente aprender a falar o não. Então é um outro lado da exigência e disciplina, quando ela é mal colocada. Até também ensinar, quando a gente faz isso, ensinar a humildade de dizer: isso eu não consigo fazer, você pode me ajudar,
né? Assumir a nossa humanidade, a gente só consegue ensinar esse tipo de coisa sendo humilde e sendo humano também, assumindo isso. Bernadette, do ponto de vista prático, assim, se você pudesse sugerir algumas formas de aplicar isso do ponto de vista prático, o que você sugeria? Assim, sugeriria para uma família? Como é que ela poderia começar a aplicar esse princípio na prática do dia a dia dela? Bem, uma das coisas que já foi falado aqui são normas claras, diretas e pontuais. É a linguagem que nós vamos usar. É uma linguagem adequada, respeitando a idade, a capacidade de cada criança, dos nossos filhos, do adolescente. Então, uma ordem que você dá para uma criança tem que ser uma ordem no outro nível para um adolescente. Então, as normas têm que ser claras, diretas e pontuais. Outra coisa que eu acho que é um cuidado que nós temos que ter, principalmente nós, mães, mulheres, não dê muitas normas ao mesmo tempo. Às vezes a gente dispara que nem uma metralhadora um monte de ordem. Eles não sabem, é tanta coisa que é melhor não fazer nada e vamos embora. Então, dar normas aos poucos, meio doses homeopáticas. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, sabe? Respeitando a capacidade da criança, do adolescente, do jovem, do funcionário que está ao nosso lado. Estabelecer limites, por exemplo, quando você for. Nós temos que ser assertivos. Na hora de fazer uma exigência, dentro da clareza que nós falamos, nós temos que pôr limites claros. Olha, hoje você vai sair, você vai à festa, mas eu quero que você venha a tal horário, 10 horas da noite, eu quero você em casa. Por quê? Porque você tem que descansar, eu tenho que descansar. Então, colocar nesses momentos um limite claro até onde ele pode ir. Então, são normas claras, uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo, e delimitar, colocar o que ele pode, o que ele não pode e o que nós queremos daquela ordem que nós estamos dando. Outra Eu, coisa que eu acho... pode falar. não, eu só completando esse teu pensamento, né? Isso é extremamente importante e ao final da prática daquilo ali é você mostrar qual foi a moral daquilo ali. Você, com essa atitude, você ajudou a tal coisa, você organizou isso, você conquistou uma dificuldade, porque isso vai alimentando aquelas virtudes que são inerentes à tarefa. Toda tarefa tem uma virtude inerente a ela, nenhuma tarefa é em vão. Né? E acho que quando você está ensinando, né, quando você está disciplinando alguém, é importante ela entender o que está ali atrás daquela tarefa executada. Quando ela arruma uma cama porque você está atarefado, você colabora, você está desenvolvendo a tua habilidade, a tua virtude de cooperação. Ah, eu não sei lavar a louça, mas lava e terminou de lavar, olha só, você superou uma dificuldade. Isso aí é uma virtude, é a persistência, é a superação. Você não acha que isso é importante, Bernadette? Perfeito. E muitas vezes a gente tem que fazer junto, dar o início para que ele consiga dar o segundo passo e ao mostrar para ele o resultado que ele obteve, o porquê daquela exigência, seja ela qual for,
É a mesma coisa de um professor que pede para um aluno fazer uma prova e não faz a correção da prova, não entrega o resultado, não entrega a nota. Por que ele vai ficar estimulado em estudar se aquela prova não é avaliada? É lógico que quando a gente, no dia a dia, não é esse tipo de avaliação que a gente faz, mas é essa avaliação que você falou. É aquela avaliação, o que aquilo trouxe e pode trazer de ganho para a vida dele, para o cotidiano da vida dele. E isso é importante, é pontuar, mostrar os objetivos, daí mostra que nós não fizemos uma exigência de autoritarismo. Nós fizemos uma exigência com a autoridade, com a necessidade de tirar o melhor dele. E ele vai ver que ele conseguiu realmente fazer uma coisa boa. Isso é muito importante, sim. Eu acho essa pontuação que você fez aí excelente. Uma outra coisa, Inês, que eu acho muito, muito importante é o tom da nossa voz. Como pedir? Nós não podemos pedir com medo, nós não podemos pedir suplicando, nós não podemos pedir gritando. É pedir com firmeza, com clareza, mas com firmeza. Então, mostrando a nossa confiança, que a gente realmente acredita que ele tem que executar aquilo e que ele é capaz de executar aquilo. Isso é importante. Firmeza sem agressividade. Firmeza sem agressividade. Sem rancor, firmeza, sem raiva e também sem estar se sentindo humilhada, porque você não está implorando nenhum, você é o disciplinador, ele é o discípulo. O disciplinador ele não pode estar hierarquicamente abaixo do discípulo, senão você inverte os papéis e acaba toda e qualquer pedagogia nessa relação. E é por isso, Inês, só um pouquinho, e é por isso que a gente tem que se preparar para fazer uma exigência. A gente tem que estar no presente, no agora, ao fazer a exigência. Porque se a gente não... É o tal do Defiforex, lá meio emprestado para esse princípio, é a gente realmente montar uma estratégia para pedir para o outro. E eu, como mestre, como educador, estou preparado para exigir dele, fazer com que a tarefa seja executada e, principalmente, mostrando as consequências se a tarefa não for executada. Tudo isso está envolvido. É muito dinâmico a exigência e a disciplina, porque ela vem resgatando todos os princípios tanto para mim, que estou ali exigindo, como também na aplicação para o outro. Os princípios eles vêm se unindo, né? Vêm num crescente. É muito bonito. É muito bonito, eu também gosto demais de quando eu vou chegando nos princípios mais finais e eu vou conseguindo enxergar como os primeiros princípios eles vão se encadeando de uma forma, eles vão amadurecendo e vão em crescente, chegando nos princípios finais. Você tem que entender a sua humildade, você tem que entender a sua humanidade, você tem que compreender os seus limites, você tem que entender que o seu papel é um papel formador, é um papel de exemplo. Você vai entender que qualquer mudança de comportamento que for acontecer vai gerar um desconforto inicial, então você tem que estar muito consciente do benefício que aquilo ali vai te trazer, que é uma oportunidade de você praticar aquela nossa primeira resposta, quando nós começamos todos os nossos encontros, de ser cada vez melhor e aproveitar cada despertar como uma nova oportunidade, né? Montando esse plano de ação e finalmente trazendo esse plano de ação para a prática
sabendo o porquê, com muita concretude, com muita segurança, muito instalada nessa realidade, muito firme, para que você consiga fazer a coisa sem o autoritarismo, como você colocou no início, mas com uma autoridade plena e uma autoridade muito tranquila de quem sabe o que está fazendo, por que está fazendo e como vai fazer. Né? Eu acho muito lindo esse trajeto, esse caminho que a gente faz ao longo dos princípios do amor exigente. E esse 11º princípio é quase como se ele for fechando tudo isso. E o próximo princípio, a gente vai ver a grande razão disso tudo acontecer, não é verdade, Sim, Bernadette? porque o amor exigente ele veio costurando tudo isso e a exigência e a disciplina ela só vai acontecer quando nós tivermos a clareza que nós, apesar de amarmos os nossos filhos, amarmos e respeitarmos as pessoas com quem trabalhamos, nós não aceitamos o que ela faz de errado. Porém, não aceitar o que ela faz de errado não significa deixar de amar. Bernadette, nós já estamos chegando no finalzinho, porque eu continuava batendo esse papo. Você vê como passa rápido, né? E Passa mesmo. aí a gente está tentando deixar a cada semana uma sugestão de meta. Nos presenciais, cada um faz a sua meta. Mas como a gente está nessa ferramenta, nós estamos tentando deixar uma meta, uma sugestão de meta para a pessoa começar a praticar o princípio. O que você sugeriria para quem está aqui nos assistindo? Eu buscaria nessa que a meta tem que ser uma coisa pequena, né? Uma coisa que ela possa realmente realizar esta semana. Então, o que eu sugiro é que ela olhe dentro da sua família ou olhe para ela mesma e veja uma situação que não está legal, ou com ela mesma, ou com a pessoa que está ao lado dela, seja filho, companheiro, companheira, e que ela detecte essa situação que não está boa e estabeleça uma meta para que essa situação melhore um pouco, avance. Às vezes você não vai conseguir mudá-la completamente, mas você já pode dar um primeiro passo para poder mudar uma situação que está te incomodando. Só que ao fazer isto, você tem que resgatar os outros princípios, todos que nós falamos até agora, mas também o 8º, o 7º e 8º princípio. Saber que atitude que precisa ser tomada e montar um plano de ação para mudar essas... Por menor que seja o passo, tudo precisa de um planejamento. E saber que ao mexer naquela situação que está mais ou menos acomodada, você vai gerar uma crise e você tem que estar preparada para administrar essa crise. Então você vai ter que ter disciplina, vai ter que saber como conduzir cada momento. Então, olhe para uma situação que está te incomodando e faça um plano para mudar pelo menos uma parte dessa situação. E quem não souber quais são os outros princípios, não se preocupe, vai lá no Educaê Maceió. Todas as lives, desde o primeiro princípio, estão gravadas no IGTV, estão salvas no IGTV. Então, você pode resgatar cada princípio desde o início até o de hoje, que vai também, ao final, nós vamos subir para o IGTV de lá e vai estar à disposição para quem quiser rever, para quem não conseguiu chegar no início, vai estar aqui para a gente ouvir sempre que achar necessário. Bernadette, eu queria agradecer demais a tua companhia. Eu que agradeço. A gente toma um cafezinho, isso aqui é água, não é cafezinho, mas aí a gente vai tomar, a gente vai tomar um outro dia, um novo cafezinho, batendo papo sobre
os princípios do amor exigente e como que a gente pode melhorar a si mesmo, a nossa qualidade de vida e a qualidade das nossas relações também. Muito obrigada, Bernadette, pela companhia de hoje. Tá certo? Foi um prazer enorme estar aqui com você. O prazer foi meu, é uma alegria poder contar com Maceió. Eu só gostaria de deixar um pensamento final. A distância entre um sonho e a realidade se chama disciplina. E o que eu vi com a equipe de Maceió foi exatamente isso. Vocês tiveram um sonho de fazer lives do curso Educair. E vocês tiveram a disciplina para realizar esse sonho. Meu muito obrigado para essa equipe de Maceió. Parabéns para vocês. Obrigada a você. Você nos inspira, com certeza. Gente, foi um prazer enorme. A alegria imensa estar aqui com vocês, estar aqui dividindo esse momento com Bernadette. O próximo princípio, o 12º, é nossa antepenúltima reunião, na próxima semana, às 21 horas, quarta-feira. A nossa convidada é especialíssima, uma convidada de honra, a dona Mara. E eu tenho certeza, vai ser uma live assim maravilhosa, imperdível, para fechar o nosso 12º princípio. Vocês vão entender a motivação dessa caminhada que a gente faz toda semana. Uma ótima noite para todos, boa semana e que ela seja a cada despertar o primeiro dia da nossa nova vida e que nós construamos essa vida cada vez melhor, tá, gente? Certo, gente? Beijo grande. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.